Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. João 1, do verso 1 ao verso 8. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu para o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Então o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Amém. Podeis sentar. O que pairava no ar há 20 séculos atrás era uma sensação de fracasso, de uma saga mal sucedida, de sonhos sepultados, de utopias que se desfizeram no ar. Isso porque, após 3 anos de caminhada, de ideais compartilhados, de projetos cujos patamares eram os mais elevados possíveis para a imaginação humana, Jesus de Nazaré havia sido pregado em uma cruz e havia morrido de forma humilhante e ignominiosa aos olhos humanos. Foram 3 dias de uma intensa expectativa, 3 dias em que as trevas prevaleceram. Foram 3 dias em que a mentira reinou e autoproclamou-se senhora de tudo, senhora de todos. Foram, no dizer do sábio homem de Deus, reverendo Antônio Elias, 3 dias em que a mentira pensou ter vencido. Mas, na madrugada do 3º dia, um domingo como este, há 20 séculos, a verdade que passara 3 dias na sepultura rompe todos os lacres, o lacre do Império Romano, o lacre da pedra que fechava o túmulo, o lacre da escolta colocada pelos religiosos, pelo sumo sacerdote, e o lacre da própria morte, e explode num espetáculo de vida. E foi realmente ali que aconteceu aos olhos do mundo o show da vida. Jesus ressuscitou. E nós estamos aqui por isso. Não fora a ressurreição, a nossa pregação seria vã. Não fora a ressurreição ter acontecido, diz o apóstolo Paulo, nós seríamos os mais miseráveis, os mais enganados, os mais alucinados dos seres humanos sobre o planeta Terra. Nós seríamos, para resumir em uma palavra, um grupo de paranoicos, de enlouquecidos, que viveriam fora da realidade, tendo a ilusão de desposar a verdade. Entretanto, a ressurreição de Jesus traz, empresta, põe, coloca sentido em tudo que pregamos, nos hinos que cantamos, nos beijos e abraços que trocamos, na dedicação que fazemos das nossas vidas, na entrega consciente dos nossos filhos a Deus. Tudo isso faz sentido. As reuniões dominicais, as vigílias, os encontros, cursilhos e movimentos, a Eucaristia, os gabinetes pastorais, toda essa coisa, os louvores que elevamos a Deus, faz sentido por uma única razão: Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Interessante é que algumas pessoas dizem, mas não há prova científica disso. Como se a veracidade de uma coisa dependesse só de provas científicas. E as provas judiciais, documentais, há cerca de 500 vezes mais escritos
sobre Jesus do que sobre Aristóteles. No entanto, ironicamente, pouca gente duvida da existência de Aristóteles, mas há um prazer mórbido em duvidar da história, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus de Nazaré. Queridos, Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, faz um relato emocionado e tocante da ressurreição de Jesus. Diz ele que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição foi o aval de Deus. A ressurreição significa Deus dizendo: sim, eu aceito, eu recebo, é válido, está feito. E Paulo então começa a narrar o que aconteceu lá em 1 Coríntios 15, e ele diz que primeiro Jesus aparece a Pedro, revela-se, mostra-se a Pedro. Em seguida, diz Paulo, ele aparece aos 12 numa reunião mais íntima. Logo em seguida, diz o grande apóstolo, ele surge para mais de 500 irmãos, dos quais, diz Paulo, a maioria ainda vive, referindo-se aos seus dias. E num rasgo de humildade terna, o apóstolo dos gentios diz: e finalmente, como que a um nascido fora de tempo, ele apareceu a mim também. Eu o vi. E a palavra que usa em grego é a palavra fórceps. Eu vi, eu fui como que arrancado a ferro do útero das trevas, do útero do pecado, do útero da escravidão. Ele me arrancou à força dali, e como que fora de tempo eu nasci, e eu também o vi. E Pedro, escrevendo a sua segunda carta, diz: eu também fui testemunha ocular da sua majestade. Amém. De modo que não há dúvida quanto ao fato de que Jesus ressuscitou. E como se não bastassem estas provas documentais, judiciais, há a prova de milhões e milhões de vidas que ao longo da história foram por ele transformadas. Prostitutas que se transformaram em santas, homicidas frios que foram transformados em pregadores das boas novas do reino de Deus, ladrões irrecuperáveis que foram transformados em pregadores do evangelho, gente devassa, religiosos cínicos, piedosos de mentira, gente de fachada que foi transformada pelo poder do Cristo ressurreto, prisões que foram visitadas, gente nas agonias mais indescritíveis da vida que reviveram, renasceram para a existência porque um dia tiveram um encontro com Jesus ressuscitado. Não devemos nos esquecer que dos 4 níveis de conhecimento, esse é o mais importante. Há o empírico, o científico, o filosófico, mas sem dúvida o teológico, resumido na experiência do encontro com Deus, é a grande e magna experiência da vida de cada um de nós. Quando nos encontramos com Cristo ressurreto, podemos dizer a semelhança do cego curado lá de João capítulo 9, não sei racionalizar, não sei explicar, não sei discorrer, não consigo transformar em tese, não posso dar cores acadêmicas a isso, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo, e basta. É o argumento demolidor, é o argumento que destrói todas as investidas contra o Cristo ressurreto. Eu era assim e agora sou assim, em nome de Jesus. Ele vive porque ele vive em mim, é o que nós podemos dizer. Ele vive porque ele entronizou-se, alojou-se, instalou-se no meu coração. Ele vive porque no meu peito, apesar de todos os pesares, a esperança palpita. Há uma pulsação de eternidade no meu peito, porque Jesus ressurreto nele vive. A ressurreição é um milagre da vida e da esperança. Só há esperança porque há ressurreição. A ressurreição não está apenas na dimensão humana. A ressurreição é cósmica,
porque ele ressuscitou a ordem no universo. Se ele não houvesse ressuscitado, seria o caos. Porque ele ressuscitou, há diariamente um Pentecostes ecológico. O salmista diz no Salmo 148, porque o teu Espírito renova diariamente a face da terra. Porque ele ressuscitou, crianças podem nascer. A vida acontece, apesar de todas as lutas, a vida acontece para a glória do Senhor Jesus. Agora, vivemos os nossos dramas. Mas é como disse o reverendo Tony Campolo, que Dom Paulo conhece. Eu conheço, tive o privilégio de celebrar uma Eucaristia com ele em 1998. Trata-se de um ítalo-americano, excelente pregador do Evangelho, homem de Deus, que um dia pregou um sermão que correu o mundo inteiro e foi transformado em livro. E o título do livro é o título do sermão. O título é Hoje é Sexta, mas o domingo vem aí. Era uma referência que Tony Campolo fazia ao clima da sexta-feira em que Jesus morreu. Tristeza, abatimento, falta de esperança, de perspectiva, discípulos trancados, recolhidos, vivendo a sensação de uma derrota, a mente embotada pelos acontecimentos fatais daquele dia. É como aqueles dois que iam para Emaús e Jesus diz: vocês ainda estão na sexta e hoje é domingo, vocês estão no Calvário e eu já saí do túmulo. E Tony Campolo então começava a afirmar vitoriosamente: hoje é sexta, mas o domingo vem aí. E assim é na nossa vida. Quando sobre nós desce a sombra de um diagnóstico de uma doença e vivemos a tristeza da sexta, temos que lembrar que o domingo vem aí. Quando um pai e uma mãe vivem a ruptura com um filho, com um adolescente, com um jovem, que muitas vezes se rebela e passam a viver em casa aquele clima de uma sexta de morte, lembrem-se, o domingo vem aí. Ou quando os relacionamentos pessoais, familiares, profissionais e mesmo religiosos sofrem abalos que nos deixam tristes e abatidos, a sensação é de uma sexta interminável, mas nós estamos aqui para lhe dizer deste púlpito, em todos os cultos: o domingo vem aí. Conta-se que um evangelista ítalo-americano, é o próprio Tony Campolo que conta, foi realizar uma grande cruzada evangelística em Nova York. Tudo foi preparado com muitos meses de antecedência. E quando ele chegou a Nova York, instalou-se no hotel. E no dia que a cruzada iria iniciar, ele recebeu um telefonema. E do outro lado falava um homem de forma muito ousada, firme, cadenciada. E a percepção que o nosso irmão evangelista teve é que se tratava de uma pessoa vitoriosa, de sucesso, de um líder. E aquele homem do outro lado da linha disse: eu soube que o senhor veio a Nova York para uma cruzada evangelística para dizer à cidade que Jesus é a única esperança. E o pregador disse ao telefone: é verdade, eu vim para isso. E o homem do outro lado da linha disse: eu gostaria de fazer um convite para o senhor visitar meu escritório, meu gabinete, mas quero lhe dizer que eu sou, além de executivo, sou o líder da igreja de Satanás nesta cidade. E eu gostaria de vê-lo olho a olho, frente a frente. E o nosso pregador confessa que a primeira reação foi de encolhimento, mas imediatamente aceitou o desafio de Tony Campolo e foi. E foi com a mente preparada, com preconcepções, para encontrar um lugar lúgubre, sombrio, com cores escuras. E qual foi a sua surpresa quando ali chegou? E era um lugar muito bonito, muito bem decorado, muito bem iluminado, mármore para cá, mármore para lá, assessores, secretárias, e ele foi sendo introduzido
por secretárias e assessores, até que se viu frente a frente numa grande sala, uma grande mesa com aquele executivo elegantemente trajado, fino, educado, e começaram a conversar. E aquele executivo abriu um livro muito grande, como aqueles livros antigos de cartório. Antigamente havia isso, né? Precisavam 2 pessoas para carregar um livro daquele. E o executivo disse: olha, o senhor é pregador do Evangelho, o meu Deus é outro. Eu agora vou lhe mostrar algumas coisas que meu Deus fez. Abriu lá numa página, e havia a figura de uma mulher muito debilitada, e ele disse: esta mulher, pregador, ela ia morrer, estava em fase terminal, mas um dos nossos sacerdotes invocou cura sobre ela, e ela está boa até o dia de hoje. Virou a página, havia um homem, ele disse: este indivíduo aqui foi um grande empresário, faliu, perdeu tudo, tentou o suicídio, mas um dos nossos sacerdotes intercedeu por ele, e o meu Deus, que é Lúcifer, deu uma virada na vida dele, e ele é outra vez um homem de sucesso, e assim foi sucessivamente. E quando acabou, fechou aquele livrão, olhou nos olhos do pregador ítalo-americano e disse: Tony Campolo, que o homem disse: agora eu vou sentar, e eu gostaria que o senhor me falasse do seu Deus. Conte para mim o que o seu Deus faz. E o nosso irmão olhou nos olhos daquele executivo e disse o seguinte: não tenho muito para lhe dizer, porque não vou contar coisas de Deus para satisfazer vontade maligna. É como Herodes, que queria que Jesus apresentasse um show de milagres. Mas quero dizer-lhe o seguinte: um dia a sua história vai acabar, seus olhos serão fechados para sempre. O meu também, os meus também. Hoje eu prego o Evangelho, mas eu sei que um dia os meus olhos se fecharão para sempre. E eu quero lhe dizer, meu amigo, que quando esses meus olhos forem fechados para sempre aqui na terra, eu estarei com os olhos abertos, face a face com o meu Senhor Jesus Cristo. Agora você, disse ele, tenha certeza de uma coisa, a menos que Deus intervenha na sua vida. Quando os seus olhos forem fechados neste planeta, eles se abrirão no inferno, onde você viverá a eternidade em companhia do seu Deus, que é a morte em si mesma. Amados irmãos, o Senhor Jesus está vivo e por isso nós viveremos eternamente. Gioia Júnior disse: se a razão que motive a paz em sua lei, o meu Senhor sempre vive, então eu também viverei. A ressurreição de Jesus é algo extraordinário. Hoje cedo, eu lembrava quando em 1977 fomos a Israel a primeira vez, e lá no Jardim de Arimateia, Dom Paulo e eu celebramos a Eucaristia. Numa manhã memorável, pães ázimos, vinho em cálices de madeira de oliveira, tínhamos de um lado o Monte Calvário e tínhamos do outro um sepulcro vazio. E ali, na certeza da ressurreição, comemos do pão e bebemos do vinho. Hoje, dia 27 de março, é exatamente o dia que completa um ano que o reverendo Caio perdeu o seu filho Lucas, vítima de um atropelamento. E esta semana, Aldinha, a mãe de Lucas, escreveu algo muito bonito, que eu tenho guardado em casa comigo. E ela disse: o fato do primeiro aniversário da morte de Lucas cair justamente no domingo da ressurreição é um acaso, mas ela diz, é um abençoado acaso. E ela diz: isso me lembra quando eu fui a Israel a primeira vez e orei no lugar que mais me impressionou, foi o túmulo vazio. E lá dentro, diz Aldinha, eu não vi nada, mas vi uma frase escrita assim: ele não está aqui, ele vive.
E diz ela no seu texto: todas as vezes que eu vou ao túmulo de Lucas, o meu filho, apesar das lágrimas e da saudade, diz ela, a certeza que me banha é esta: Lucas não está aqui, ele vive. Aqui eu deixei o seu corpo, usado por ele para caminhar, para viver sobre este planeta, mas ele está vivo porque era servo de um Senhor vivo. Amém. Então, amados irmãos, tirando 2 ou 3 lições objetivas da ressurreição. A primeira lição é que nós estamos na sexta, mas o domingo vem aí. Ou seja, a coisa não acabou ainda. Prepare-se para o epílogo, prepare-se para o grande finale, prepare-se para a apoteose, prepare-se para a vitória, prepare-se para a glorificação, porque o seu Deus não é Deus de terminar a história com desgraça. O seu Deus não terminou a vida morrendo na cruz, ao contrário, a sua vida neste planeta foi concluída quando ele saiu da sepultura e à vista de todos subiu ao céu, onde está assentado à direita do Pai. Você que vive a sua sexta, você que a seu próprio modo vive as sombras de uma sexta de tristeza e morte, seja esta sexta dificuldade na vida pessoal, familiar, seja esta sexta uma enfermidade que lhe aflige, seja esta sexta problemas nos relacionamentos com filhos, com marido, com mulher, seja esta sexta um esfriamento da fé, seja esta sexta um caos financeiro, anime-se em nome de Jesus, porque o domingo vem aí. E quem sabe você não repete comigo, agora como num grande coral, para que até o inferno ouça, e a gente diga assim: hoje é sexta, mas o domingo vem aí. Amém? Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? Hoje é sexta, mas o domingo vem aí. E ai! Antigamente tinha isso, não era? E ai! Ou como diz o nosso bispo, que o diabo se lixe. Estou nem aí. O que nos falta é um pouco mais de fé e um pouco menos de sensação. Só isso. Um pouco mais de fé e um pouquinho menos de sentimento. Nós somos vítimas da pós-modernidade e queremos viver um hedonismo espiritual cujos referenciais são os sentimentos. Acontece que se eu sentir, Jesus está vivo, mas se eu não sentir, ele está vivo também. Se eu sentir que ele ressuscitou, mas se eu não sentir que ele ressuscitou também. Se eu sentir que vou terminar bem, eu termino bem, mas se eu sentir que vou terminar mal, eu também termino bem. Porque a mão que dirige a nossa vida não sabe o que é derrota, amados irmãos. A segunda coisa importante na ressurreição do Senhor Jesus é que quando ele ressurgiu, a morte morreu. Ele deu um checkmate no inferno. O diabo perdeu de goleada. Interessante é que o texto diz, numa fala profética do salmista, que quando o Senhor estava ali na cruz, todo o inferno ali estava, era a expectativa. Não me lembro qual foi o pregador, se a memória não me falha, foi Roberto McAllister, que já foi para o céu também, um homem de Deus, que criou o seguinte cenário: Jesus morre, é sepultado e começa uma micareta no inferno, uma inferneta. Farra, orgia, bloco para todo lado, o velho Lúcifer, a cabeceira da mesa, celebrando a morte de Jesus. Finalmente vencemos.
Depois de séculos, conseguimos. E dizia Bob McAllister, foi nessa hora que Jesus entrou ali. A Bíblia diz que ele foi lá pregar os espíritos em prisão. E dizia McAllister que Jesus entra e o barulho é tão grande que ninguém nem nota. Até que Jesus passa por trás e chega nas costas de Lúcifer e bate assim com o dedo, toque, toque, toque. Lúcifer olha para trás e fica pálido. E dizia McAllister que Jesus não disse nada, apenas olhou, vitorioso, e disse: dá-me as chaves da morte e do inferno. Pegou e foi embora. E dizia McAllister: Satanás é tão desmoralizado que nem a chave de casa tem. Perdeu a chave da casa dele. É tão bom, não é? A gente fica alegre. Sabe por quê, queridos? Porque houve ressurreição. Você já imaginou a gente aqui se Jesus não tivesse ressuscitado? Primeiro, a gente não estaria aqui. Mas se estivesse, tinha que sair todo mundo para um instituto psiquiátrico. Mas graças a Deus ele vive em centenas de vidas que estão aqui nesses bancos e que um dia tiveram encontro com ele. Gente que ia morrer, mas que conheceu a vida. Gente que estava em profunda depressão, mas se tornou campeão da vida. Gente que não tinha nenhuma expectativa. Gente para quem religião era um negócio enfadonho, mofado, engessado, mumificado. Quando se falava em religião, a imagem que vinha era uma teia de aranha, mas encontrou Jesus e celebrou a vida. A maior prova da ressurreição de Jesus é o seu rosto aqui nessa manhã. É a forma como você louva, como você se dá, como você é desprendido, é a forma como você se entrega, é a certeza que tenho olhando para muitas faces nessa manhã, de que ele não está morto, mas vive no coração de pessoas que eu vejo aqui desse púlpito. Portanto, celebremos, alegremos-nos, vibremos com o nosso sangue latino, efervescente, ebuliente. Vamos bendizer a Deus com o corpo, com a alma e com o espírito, porque vivemos a violência, a imoralidade, a permissividade, a negritude de uma sexta-feira, mas o domingo vem aí. E nós dizemos, como dizia a igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ao campeão da vida, Jesus de Nazaré. Amém.